57, a lição de hoje é perante Jesus. É uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso aqui é uma mensagem que a gente está trabalhando ela já tem um tempinho, né? A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao funcionamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou, aí vem as questões, né? Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo, né? No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governadores passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos do serviço. Atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade externa perante Jesus Cristo. Nós estamos já falando há um certo tempo, né, sobre trabalhar, servir, não a homens, mas ao Cristo, né? Sermos fiéis ao Cristo, não a homens. Então, mais uma lição que faz esse chamado para nós. Aqui, Paulo está aconselhando, né, afirmando e aconselhando aos colossenses. E tudo quanto fizerdes, tudo, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo que você tiver, pense que você está fazendo a Jesus e não a alguém. Mesmo que alguém lhe peça para fazer, verifique o que lhe foi pedido, né? Se é algo que você pode oferecer ao Senhor, se é digno um cristão fazer isso, você faz. Se não, você diz, não faço. Não é para mim esse tipo de trabalho. E vamos lá. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Então aqui ele fala bem claro que a compreensão do serviço do Cristo, a compreensão de trabalhar com o Cristo, a compreensão do trabalho do Cristo, porque nós precisamos entender qual é o trabalho do Cristo para nos oferecermos
em auxílio. Senão a gente se oferece em auxílio pensando que estamos trabalhando para o Cristo e de repente estamos trabalhando contra. Porque não sabemos, não compreendemos ainda o que é que Jesus está promovendo para a humanidade. Então é importante sim eu saber qual é o trabalho do Cristo. E ele está falando assim, a compreensão do serviço do Cristo, o que Jesus está fazendo, por que ele está fazendo, onde ele vai chegar, seu objetivo, entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação daquele que nos segue de perto, que é o Cristo, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Então, nós cristãos precisamos saber sim o porquê de tudo, para onde estamos caminhando, onde isso vai chegar, e para isso a gente não só temos que ter uma razão, uma lógica e pôr em prática, sem fanatismo e sem ingenuidade. Vamos para aquela direção? Recebemos esse convite? Vamos pensar. Isso nos torna mais evoluído? Nos aproxima mais de Deus? Está coerente com seus ensinamentos? Vamos. Não está coerente com os ensinamentos? Não nos torna melhor? Estamos atrasando e perdendo tempo na Terra. Abandona, larga. Simples assim. Sem fanatismo, sem fechar os olhos, sem ingenuidade e sem nos deixar conduzir pela multidão. Porque cada um de nós é responsável pelo seu destino. Cada homem culto, continuando a leitura, se cada homem culto indagasse de si mesmo, perguntasse para si, quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes de ilações de valor infinito. Então ele está falando bem claro que se cada homem indagasse de si mesmo, perguntasse para si próprio, qual é a base do meu trabalho? Qual é o fundamento? O que eu estou fazendo hoje na minha profissão, ou não tendo uma profissão definida, né? Tem profissões que não são tão definidas. Mas o que eu faço hoje para sobreviver? Ela é uma atividade que me promove como ser humano, que promove a minha comunidade, que auxilia o próximo e me auxilia primeiro a mim e ao próximo, auxilia a minha família? Ou eu só faço o que eu faço porque eu quero fazer, ou porque é egoísmo meu, eu estou ganhando, então eu faço, mesmo que outros estejam em prejuízo, ou mesmo que ninguém mais ganhe, nem eu mesmo espiritualmente estou ganhando, mas estou recebendo dinheiro, estou sendo pago por isso e continuo fazendo. Então, ele encontraria dentro desse santuário, se você ficasse, vamos imaginar que a humanidade, todos nós pararíamos para pensar hoje, se o que estamos fazendo de trabalho, de serviço, trabalho é toda atividade útil, ela está promovendo a humanidade, minha família e principalmente a mim mesmo. Então, e aí vem algumas perguntas, olha interessante, Emmanuel já até sugere as perguntas que a gente pode fazer para isso. Para quem trabalhou no século? Para quem você está trabalhando? Você está trabalhando para alguém que te contratou? Você está trabalhando para homens? Ou está trabalhando para o Cristo com a tua atividade, profissional ou não, né? Profissional que eu digo é aquelas profissões já escolhidas, catalogada na nossa sociedade, mas tem vários trabalhos aí que não são catalogados e são trabalhos também. Então, a primeira pergunta, para quem trabalhou no século? E aí, quando você faz essa resposta, eu trabalhei
eu trabalhei um determinado trabalho, né, fazia uma determinada atividade, mas eu não gostava daquilo que eu fazia. Então você não trabalhou para o Cristo, você trabalhou para se sustentar. Então você trabalhou para homens. Porque quando a gente trabalha para o Cristo, você gosta de fazer o que você faz. Gosta. Porque te faz bem e faz bem aos outros. Então não é possível que você não goste. Pode ser que não seja aquilo que você ama e adoraria. Pode ser que não seja seu sonho desenvolver aquela atividade. Nunca foi seu sonho. Pode ser. Mas, com certeza, por fazer, você se sente bem. Quando você tem em mente que o que você faz, você está servindo ao Cristo. Porque só a paz de consciência, só a alegria que você tem no seu coração, por estar desenvolvendo por ter uma oportunidade de desenvolver uma atividade para o seu próprio bem e para o bem do próximo, já te deixa você numa situação de utilidade. Você é uma pessoa útil para a sociedade. Então, a segunda pergunta que Emmanuel ele exemplifica: a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Para quem você ofertou o teu trabalho, a produtividade do seu trabalho? Para quem foi? Para pessoas ou para o Cristo? Existem profissões que desapareceriam. Eu digo uma delas com toda certeza: trabalhadores de fábrica de cigarro. Com certeza. Podem ganhar bem, podem falar o que for, mas o resultado desse trabalho não é para o bem do próximo. Não é para o bem do próximo. Tá? Então, o que eu diria: empresas de bebidas alcoólicas, qual delas faz bem para a sociedade? Nenhuma, né? Então também desapareceria rápido. Assim, nós estamos pensando em coisas assim bem simples da nossa sociedade, rápido, mas tem muitas outras. Indústrias bélicas desapareceria, porque o que adianta eu ter tanto conhecimento de engenharia para construir um tanque de guerra, né? Para quê? Para matar meus irmãos? Ou para matar o que eu chamo de inimigos, meus irmãos, filhos de Deus, por um decreto de uma pessoa que assumiu uma posição do governo que muitas vezes não é nem aquele que você votou. Então, e não é um povo que fez a você absolutamente nada. É um exemplo que nós estamos dando bem rápido para a gente entender. Então, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Todo trabalho tem uma produtividade. Para quem você ofertaria isso? E aqui ele está falando assim, então ele vai, antes que alguém pense assim, puxa, mas ele está sendo um pouco duro, há tantos trabalhos aí. Então vamos lá. Não desejamos menoscabar, diminuir a posição respeitável das pátrias. Não estamos falando aqui que aquele que serve a pátria não está trabalhando. Tá? Calma, ele está falando assim, das organizações, do governo, das empresas do governo, os departamentos do governo, da família e da personalidade. Daquele que trabalha só dentro de casa, por exemplo, a dona de casa, atividades em casa. E da personalidade, que é o eu, o meu nome, meu CPF. Ele está falando isso. Tá? Todavia, ele está dizendo, não podemos desconhecer-lhe a expressão de relatividade no tempo. É aqui que ele coloca a chave do olhar dele. Ele, como um espírito que compreende a mudança do tempo, que o tempo faz essas
a pátria mudar, as organizações mudam, a família, tudo isso é passageiro, que ele quer dizer assim. Relatividade do tempo. Quem serviu, por isso, somente, por exemplo, o soldado, eu estou servindo minha pátria, e para isso, nesse negócio, ele mata, ele faz um monte de absurdo, ele passa a enxergar o seu irmão, porque é de outra pátria, como um adversário, como um inimigo. E aí ele não enxerga mais nem o senso mínimo de justiça, nem o mínimo olhar de humano para ser humano. Literalmente ele quer eliminar, matar, machucar, maltratar, humilhar, fazer o que ele pode. Então ele está falando assim, só que você esquece que essas coisas de pátria passam. E passam mesmo. São os militares que dão tempo, vão se aposentar. E as pátrias continuam, né? E isso nós temos hoje relatos de vários soldados que foram pela pátria, no campo de batalha, que mataram, que fizeram horrores. Depois, quando chegam, a guerra acabou, são jogados de lado. Sem perna, sem braço, nem mercado de trabalho eles têm mais. E, no máximo, vão ser sustentados pelas drogas que eles têm que tomar para conseguir continuar dormindo. De tanta coisa horrível que eles viram na guerra e mutilados. Qual é? E aquela medalha que ele ganha? Quanto custa aquilo? Nada, não custa nada. Tenta vender uma medalha. Só tem um significado na nossa cabeça, que a sociedade colocou na nossa cabeça. Que adianta aquilo depois que você volta da guerra? Quem tira as imagens dos horrores que você viu? Quem devolve os membros que você perdeu? E a qualidade de vida que você tinha? E a família que você perdeu? Acabou sua vida. Em nome de uma pátria que nunca mais se lembra de você. Então, das organizações, aqueles que serviram organizações, não, porque eu era contador, eu era advogado, eu era ministro, eu era isso, aquilo, eu era fiscal, eu era trabalhava num órgão, né, de um determinado governo, e aí ele vem e fala assim, mas o governo, por exemplo, disse que, por exemplo, eu deveria... Quantas pessoas trabalham no governo, têm consciência de uma determinada malvadeza estão sendo feito com o povo, ele sabe, e não fazem nada. Por exemplo, assim, vamos colocar aqui. Vamos supor que tem o governo estipulou que dado um determinado prazo para fazer uma determinada operação, né? Se você não fizer até naquele determinado momento, naquele prazo, você vai perder. Quantas pessoas não sabem disso, trabalhando dentro dos órgãos de governo? E por que ninguém comenta? Por quê, né? E às vezes são, como que eu posso dizer, é dado para eles uma ordem de não se comentar. Então eu sei que determinada coisa está errado, mas falaram para mim fazer isso, eu vou fazer. E eu não sou capaz nem de dizer para a pessoa que isso está errado. Ó, vai lá atrás de um advogado, porque isso aqui está errado, isso aqui não pode. Tá certo? Eu sou funcionário. Mas aí eu vou perder o emprego. Mas aí você está trabalhando para Deus ou para homens? É isso que ele está falando aqui. Olha, todo mundo passa por um testezinho na vida, viu? Passa. Então, e o que acontece? Dali a pouco, você protegeu tanto aquela organização, e através de você bateu o carimbo e assinou quantas coisas erradas das pessoas, dali a pouco te manda embora. Acabou. E quem é você? Ninguém mais lembra. Mas as vítimas, você sabe na sua consciência, porque foi você que assinou no final, foi você que deixou de orientar, foi você que sonegou. Então, é o soldado que vai para a guerra.
Só batem palma até ele ir, tá lutando lá, enquanto serve. Quando não serve mais, tchau, esquece. Da família, né? Quantas pessoas também pensam, né? A família, o que eu posso fazer de tão ruim na minha família? Não estar presente, não estar colaborando na família, como família. Porque muitos de nós pensamos assim, eu estou colaborando, eu dou dinheiro, mas a família não é só um banco, uma empresa. A família tem a presença da pessoa, tem o diálogo, tem o aprendizado junto, tem a participação do processo. É uma família. Então, juntos é uma equipe. E é muito importante isso. Não é só um local onde você vai lá e contribui financeiramente. Não. Por que eu não posso lavar um copo, passar um pano, lavar uma roupa, podar uma árvore, pintar um portão, um muro? Mas eu não sei fazer isso. Aprende. Você aprende tudo. E dentro da sua própria profissão mesmo, você pode dar muita... A gente tem aquele ditado muito interessante que casa de ferreiro e espeta de pau. É clássico o que ele está falando aqui. Por que o espeto da casa do ferreiro não é de ferro? E o melhor ferro construído? Porque a gente não investe na família. A gente investe para os outros, porque ganha dinheiro. E da família não ganha dinheiro. Por que eu, às vezes, sou pedreiro, construo um monte de casa, mas o muro da minha casa está caindo? Olha que coisa interessante. E eu quero ganhar cada vez mais dinheiro, e eu me ausento cada vez mais de casa. Então, até na família nós cometemos. Você está trabalhando para o Cristo ou você está trabalhando para os homens? Porque se você também é um homem. Então, se você, como personalidade, quer ganhar muito dinheiro, você é um homem enquanto encarnado. Às vezes a gente esquece, a gente vai tão correndo atrás do dinheiro que a gente esquece de perguntar para a família se ela concorda com a nossa ausência, se ela gostaria de viver numa qualidade financeira menor, mas nos ter mais em casa. Ou será que realmente ela quer só o dinheiro da sua parte? Né? Então, ela não quer participação, presença. Então, essa ideia de eu querer servir ao homem. Porque aí os homens lá fora também põem a regra. Tem que trabalhar tantas horas, sábado e domingo, e você vai cumprindo as regras. E como você quer ficar rico, você quer ganhar dinheiro, você acha que é melhor fazer do seu jeito. Só que você esquece que depois que você casa, você tem uma família. E talvez a família não queira tanto dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que passaram uma vida correndo atrás do dinheiro. E não tem nada de diferente das outras hoje. E perderam muito. E da personalidade, também está falando que são... A personalidade também ela é importante. Às vezes, você precisa trabalhar, por exemplo, fazer uma ginástica, um exercício para cuidar da sua saúde, uma caminhada. Tem momentos que você vai trabalhar para cuidar de você, da sua mente, uma leitura edificante, um exercício mental, buscar uma religião para ter momentos de paz interior, né? Porque você é uma personalidade estando na Terra, ou seja, você tem um CPF, um nome, um endereço, mas você tem que cuidar de você. Esses momentos que você cuida de você, ele está colocando aqui, não pense que esses momentos, você fala, então eu não vou mais me cuidar de mim, porque como eu estou servindo ao Cristo, cuidando de mim? Então ele está falando, olha, você pode sim servir. Você deve cuidar de você para que você tenha uma qualidade de vida para servir melhor ao Cristo. Né? Se você tiver uma qualidade de vida melhor, você tem mais disposição, ânimo e capacidade de servir mais ao Cristo, à sua família, à sociedade e aonde quer que você esteja. Não vai ser um peso social. E aí vem, todavia, não
E aí, continuando a lição, né? Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. É ínfimo. É ínfimo. Então, não pense que você passando uma vida inteira se dedicando aos homens não vai te trazer absolutamente nada. Tudo muda. Aí, no transcurso dos anos, as fronteiras se modificam. Então, aquele povo, aquela guerra, não acontece isso, eu estou matando. Hoje eu estou matando o Paraguai aqui, eu estou em guerra com o Paraguai, matando milhares de pessoas. Daqui a pouquinho, daqui 4 anos, vem um outro, sei lá, e aí os dois fazem as pazes e agora nós nos amamos. O Brasil agora ama os paraguaios. E a história do massacre ficou na cabeça de quem massacrou, né? Porque os que mandam não vão lá. Então, as fronteiras mudam, tá certo? Aquele que é inimigo não é mais. As fronteiras se modificam, as leis evolucionam. Aí vem, agora é uma lei, uma determinada lei aí, que coloca a nossa sociedade e causa prejuízo ao próximo, lesa ao próximo. E daqui a pouco, você foi aquele que executou a lei, sabendo, porque todos nós somos seres humanos, temos consciência. Mas você queria servir ao homem, porque você queria ser bem visto no seu órgão de governo, né? Por exemplo, tacaram água lá na vacina para ela não ser tão eficiente assim. Isso rende mais, né? Não dá tão eficiente, né? Eu sei disso, mas eu vacinei todo mundo. Eu vacinei todo mundo, sabendo disso. Por exemplo, estou colocando aqui uma hipótese, né? Pronto. Finjo. E por quê? Porque eu quero mostrar o índice meu de quanto eu vacinei a quem me contratou, meu patrão. Mas sei que eu estou lesando as pessoas. O fiscal de trânsito, né? Que vai lá e fica autuando os automóveis que passam por falta de sinalização. Os condutores não sabem que tinha que parar, não sabem que tinha que fazer isso ou aquela manobra, e eles estão ali parados só anotando a placa para multar depois. Esse policial, esse agente de trânsito não sabe que ele está fazendo errado. Pensa ele só um minutinho, se ele estivesse dentro do veículo passando e alguém fizesse isso com o veículo dele. Sabe? Mas a lei mandou. A lei mandou. A lei muda. Isso que ele está falando aqui. Ó. As leis evolucionam. E daqui a pouquinho, aquele que faz está errado. Tá? E aí nós dizemos, mas na minha época estava certo. Legalizar não é tornar algo moral. Pense sempre isso. O homem pode até o que é imoral legalizar. Grupo doméstico, ele volta a falar. Se renova. O grupo doméstico se reconstrói outro. Não é? O seu filho cresce e um novo grupo doméstico surge e assim sucessivamente. Eu tenho um filho, depois eu tenho mais um outro filho, depois eu adoto mais outro filho, está multiplicando o meu grupo doméstico. E o homem se eleva para destinos mais altos. E o homem se eleva para destino mais alto. Essa deve ser a meta nossa, a nossa meta. Então, quando eu estou encarnado neste planeta, eu tenho que fazer meus trabalhos, minhas tarefas. Mas eu tenho que ter, a minha mente tem que estar da seguinte condição: eu preciso trabalhar para comer. Eu preciso então estudar para ter uma profissão, para ter um trabalho onde eu ganho melhor. Mas o que eu vou fazer para ter um dinheiro para me sustentar é digno, é ético, é moral, serve à sociedade? Eu terei uma consciência tranquila daquilo que eu faço? É isso que ele está bem tranquilo aí. Então, eu preciso
E antes, e em tudo agora, como ele colocou em todas as áreas, inclusive familiar, colocou aqui, leis, família, ele está querendo dizer, tudo que você pensar em fazer, só faça por uma coisa, para você evoluir. Se você não for evoluir, não faça. Vamos dizer aqui, vamos fazer uma coisa bem simples. Bom, mas se for para me evoluir, eu fico um pouco complicado, porque de repente eu penso assim: tem uma cadeira quebrada em casa. Se eu arrumar essa cadeira, é para a família, qualquer um parente sentar naquela cadeira. Então, tá. Vamos para um outro. É para o bem de um grupo. Lembre-se sempre, se eu dar um retoque na minha aparência, cortar meu cabelo, pôr uma maquiagem, quem que está ganhando com isso? Vamos pensar bem assim. Você está cuidando de você, está te dando bem-estar. Creio eu que ao fazer isso você se sinta melhor e consiga se doar mais, servir mais, porque isso te dá uma qualidade psicológica melhor, uma emoção melhor, se sentir bem com a roupa, com a sua imagem, né? A diferença entre a vaidade, para a gente entender, e os cuidados e o amor próprio é quando você faz algo por você sem se preocupar com a opinião dos outros, mas apenas com o teu bem-estar. Nesse sentido, você está trabalhando para um ser humano, você mesmo, você se sentir bem. E quando nós estamos bem, estamos em paz com Deus. Nesse sentido. Agora, quando eu ocupo muito tempo com isso, aí eu já tenho que analisar se realmente eu reencarnei só para cuidar de mim. Está passando muito tempo, né? Tem artistas que não saem do salão. E aí a pergunta é: será que eu nasci na Terra só para cuidar de mim? Não para de fazer cirurgia plástica. Não para disso, não para daquilo. Será que é para isso? Aí eu já estou exagerando, aí já é vaidade, né? Porque qual é o padrão de exigência da sua aparência? Será que não está tão alto na perfeição assim, que não aceita nem sequer envelhecer? Pense. Continuando. Lembre-se, né, que o homem deve se elevar para destinos sempre mais altos. Essa é. Agora, continuando. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma. Tá? No quadro de trabalhos permanentes do Cristo, há uma porção de trabalhos que a gente pode desenvolver. E tudo que você se esforçou, tudo que representa esforço da criatura foi realização dela mesma. E há diversos trabalhos, e todos os trabalhos que você se esforçou para aprender, para desenvolver, para fazer, é sua realização. Quem cresce com isso? O Cristo? Não, você. Quanto mais consciência você tem da vida e sua finalidade na vida, menos você se engancha em problemas que não te levam a lugar nenhum e que não te contribui de forma nenhuma na tua elevação. Isso faz com que você não fique atolado muito tempo em coisas que são passageiras, coisas que não têm sentido, né? E você fica mais focado nas coisas mais duradouras, espirituais. Então, o que representa o esforço? Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, dela própria. Ela quis, ela se esforçou para o bem dela. No quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa, um ou outro, a nós mesmos. Por que constitui benefício ou ofensa? Olha, se você se dedicou, se você se esforçou, se você se ocupou com algo que te diminui, que depois até você tem vergonha de contar aos outros, ou de lembrar que você se propôs a fazer aquela determinada situação, é uma vergonha, né? Então, ou
benefício, porque você, através daquela atitude, você pode ter se beneficiado, você evoluiu, você aprendeu, você desenvolveu uma visão mais ampliada da vida. Então vai depender daquilo que você se esforçou. Aí ele diz: o que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. O esforço que você faz e você evolui é para você, mas o resultado pertence à sociedade e leva-se em conta o Cristo, leva isso em conta, que ele quer mais ou menos dizer. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Ou seja, olha, vamos ler novamente, ó, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Então, quando você leva algo em benefício para quando isso te beneficia, eu estou falando benefício espiritual, tá, gente? Quando você se beneficia de evoluir, crescer, é maravilhoso. Por quê? Porque pertence ao Senhor. Seus trabalhos, suas atividades, o resultado da tua evolução vai ficando coeso, coerente a propósito do Cristo. Então acaba, quem criou, quem coordena esse projeto de evolução da humanidade é o Cristo. Então essa evolução pertence a Ele. É como eu diria assim: olha, o que eu aprendi graças ao meu professor. Porque tudo que ele fez, o professor fez, foi para te ensinar. Então o resultado do trabalho do professor é o seu aprendizado, é você ter aprendido. Então pertence ao professor o resultado. Teu aprendizado, eu devo dar palmas ao professor. Óbvio, mas se eu aprendi é porque eu me esforcei. Sim, mas e o professor não se esforçou para te ensinar? Esforçou. O que ele queria que você aprendesse. E você não aprendeu? Aprendeu. E ele não recebe o parabéns pelo esforço, pela ideia, pela vontade de te ensinar? Você também recebe o parabéns pela vontade que você teve de aprender. Mas ele também, pela vontade de te ensinar. Ambos se esforçaram. Então, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. E outra coisa que profunda também é tirar essa ideia de que eu estou fazendo algo para mim. Não, essa ideia, Emmanuel está querendo mostrar que tudo que a gente faz, é tudo coletivo. É tudo coletivo. Aonde quer que você está, se você estiver pensando somente em você, você está errado. É tudo coletivo. Legisladores e governados, ou seja, os que mandam e os que obedecem, passam no tempo. Hoje é um governante, amanhã é outro, depois é outro, depois é outro. Os governados também morrem, vem uma nova geração, morre, vem uma outra geração, né? Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhe é própria. Cada um traz consigo aquilo que conseguiu desenvolver por milênios e milênios de existência. Daí, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. E o Cristo é aquele que está mais à frente, é o mestre, e é ele que está coordenando isso. Olha, ele fica sempre e sempre ficou à frente, e até agora não mudou absolutamente nada as orientações dele. Faz mais de 2000 anos e as orientações dele são sempre a mesma. Passou um monte de legisladores, já passou um monte, muitos legisladores transformou muitos ensinamentos do Cristo contra a lei.
Depois outros vieram e transformaram dentro da lei. Muitos governados aceitaram as legislações e cometeram crimes. Depois passou outros governados e arrumou a casa, pararam de cometer os crimes. E assim vai indo, tá? No meio dessa onda toda aí. E ele está lá. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um. É ele que está ali observando qual é a vantagem e a desvantagem dessa colaboração. Nós somos como uma abelha, vamos colocar que nós somos uma colmeia gigante, milhões e milhões de abelhas, cada abelha tem uma função. Estamos colaborando com a nossa colmeia ou não estamos? Né? Então, de cada um a serviço divino da evolução e do aprimoramento. Nós colaboramos com o serviço divino e o aprimoramento da humanidade. E se eu estiver desconectado, talvez eu não esteja colaborando. Mas pode ser por sorte eu estar colaborando. Imagina que eu estou vivendo totalmente alheio das leis da minha sociedade. Todas as leis da minha sociedade. Pode ser que eu não cometa nenhuma infração. Pode ser, vamos supor que eu sou motorista, que eu não estudei para tirar carta. Eu não sou motorista, eu aprendi a dirigir o carro, mas não tirei habilitação, nunca fiz curso nenhum, nada. Então nem entendo de lei de trânsito, nem nada. Pode ser que eu não cometa nas minhas saídas nenhuma infração. Isso é sorte, não vamos dizer, muita sorte. Mas as estatísticas mostram que eu não vou, dificilmente eu vou transitar sem cometer infração. Difícil. Então, por isso que para que a minha colaboração, a colaboração de cada um de nós, no serviço divino da evolução e do aprimoramento, para que eu esteja sempre trabalhando para isso, com Cristo, para a evolução, eu tenho que entender o que é que Jesus quer da humanidade. É por isso que a gente aprende isso tudo. Para não cometer infrações. E ainda achar que estamos fazendo muito. Continuando. A administração e obediência. Responsabilidades, agora está falando sobre administrar e obedecer. Responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Se você vai vir administrar ou obedecer uma administração, ele está dizendo, isso é apenas são subdivisões. Para o mundo espiritual evoluído, se você é patrão ou empregado, pouco importa. O que ele quer, o que importa é se você, como patrão, serve a Deus e como empregado também trabalha servindo a Deus. É isso que eles querem. O título, se você é patrão, empregado, administrador, legislador, governante ou governado, pouco importa. Para nós aqui na Terra é importante. Porque se eu sou o patrão, se eu sou o administrador, se eu sou o legislador, eu estou no bem bom, eu sou rico, tenho poder. Para o mundo espiritual, não importa. E é por isso que muitas vezes a gente, antes de reencarnar, pede. Agora entra aqui uma parte que me perguntaram da outra vez que foi falado. Pede para não ter sucesso financeiro. Enquanto espírito, fazendo um projeto, um plano de reencarnar, me conhecendo e sabendo das minhas reencarnações, os erros que eu tive e as tendências que eu tenho, eu consigo chegar a uma conclusão bem lógica, bem rápida, de que dinheiro vai acabar com a minha reencarnação. Eu não vou conseguir evoluir, crescer, aproveitar a minha reencarnação se eu vier com muito dinheiro. Então, esse entendimento sobre o meu destino é tranquilo.
eu quero nascer e ter uma vida em que eu não passe fome, não tenha tanta dificuldade e venha sempre ter condições de trabalhar, lutar. Nunca vou ter de mais e nunca vou ter de menos. Pronto. Aí quando reencarna, se você fala isso para uma pessoa, ela vai, mas aonde? Que é isso? Eu quero é ser rico. Aí já depois a personalidade reencarnada, na influência, na cultura, aí a educação já faz a pessoa mudar totalmente o ritmo dela, porque ela já começa a importar, trazer para dentro, né, a vontade dos outros sobre ela. Aí os familiares colocando na cabeça dela que ela tem que ganhar dinheiro, que é importante ela ganhar dinheiro, ela acredita que ela precisa ganhar rios de dinheiro para dar para a família, né? Aí é outra situação. Mas aqui mostra: administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. E aí ele diz assim, olha agora, encerrando essa lição muito importante. O trabalho digno, cristão, moral, ético, é a oportunidade santa. Santa, porque neste mundo o que mais tem de oferta é trabalho indigno e imoral. E é o que mais paga. Certo? Por isso que ele está falando, é uma oportunidade. Você tem um trabalho digno, você ganha pouco, você tem um trabalho digno, parabéns para você. Você ganha pouco e tem um trabalho digno. Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro com um trabalho indigno. Então, é uma oportunidade santa. Você soube escolher um trabalho. Não quer dizer que você não queira melhorar de ganho financeiro ou de vida. É que você... Porque um cristão, ele tem sim vontade de estar melhor, cada dia melhor. O que ele não quer é fazer de tudo, até as coisas imorais, para ficar melhor no trabalho dele e ganhar mais. É isso que ele não quer. E que muitos dizem assim, às vezes, para o cristão: você não é ambicioso, você é acomodado, você é preguiçoso. Olha o fulano lá do açougue, ele começou no açouguinho, depois ele recolheu todos os gatos da região e vendeu como lepra. Como lebra? Lebre. Todo mundo comprou carne de coelho com ele lá, mas os gatinhos sumiu tudo, entendeu? É isso, carne de churrasquinho de gato. Tô brincando aqui assim, para a gente entender. Porque para a nossa sociedade capitalista, o que importa é ganhar dinheiro, não o que você faz para ganhar. É se você é bem sucedido. Todo mundo fecha os olhos. Ninguém quer saber como você ganhou. Todo mundo quer saber se você ficou bem financeiramente. É por isso que o Comando Vermelho está aí, se multiplicando cada vez mais. Entendeu? Porque ninguém está preocupado como aquelas pessoas estão ganhando tanto dinheiro assim. É isso. Para nós, para o Cristo, para um cristão, importa muito como você ganha dinheiro. Importa. E se você ganha pouco, ou dentro da média, e seu trabalho é digno, honrado, respeitável, é isso que importa. Ele está falando assim, então você tem um trabalho santo. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade externa, quem você é. O teu trabalho, o que você faz para viver, pode te honrar ou te desonrar. Nós pensamos, perante Jesus Cristo, nós mudamos o nosso conceito social. Mudamos. Até um tempão atrás, o que você fazia para ter dinheiro honrava você ou desonrava. Hoje em dia, não. Se você vai tirar roupa na internet, se você fala um monte de mentira na internet, se você faz aqueles vídeos absurdos, hoje não importa. O que importa é se você está ganhando dinheiro. E aí todo mundo está te aplaudindo, se você está xingando no palco, tirando roupa no palco, levando as pessoas a delírio, usando droga no show. Não, isso não importa. O que você faz para ganhar dinheiro, para atrair público, é isso que importa. É o dinheiro.
Mas não se esqueça que para o Cristo, o que nós mudamos, os conceitos nossos, nossa moda aqui, não atinge o mundo espiritual. Para o mundo espiritual, o que vai valer é a sua consciência. Imagina você desencarnando, você passa uma vida ganhando dinheiro, vivendo uma vida na sua família, com a sua família, servindo ou não, aparentemente, uma comunidade, que ao desencarnar, você mesmo tem vergonha de encontrar um benfeitor. Porque ele vai dizer para você realmente o que você fez e como ganhava. E agora? Então, toda essa tese que a gente tem, e eu acho interessante, é meio dúbio, né? Porque a gente vê, por exemplo, os bandidos doando dinheiro para igrejas, para religiões, para templos evangélicos, né? Dinheiro vindo do tráfico, da bandidagem. E aí eu fico pensando assim, peraí, mas como que ele pensa que é isso? Que ele vai chegar então lá no mundo espiritual ou no céu, sei lá o que eles pensam, e aí os anjos vão olhar para ele e vai dizer, olha, muito obrigado pelo dinheiro que você ganhou vendendo droga, destruindo famílias, jovens. Ou ele pensa que é igual na Terra, se aquele que pegou o dinheiro dele, apertou a mão dele e disse, ai, muito obrigado por você lembrar da nossa paróquia, da nossa igreja, da nossa comunidade, muito obrigado, né? Tem muitos políticos aí financiando obras e obras de religiões, sabe? E como é que ele ganha o dinheiro dele? Ah, não vamos entrar nesse detalhe, não entra nesse detalhe, ele está servindo a Deus. Então aqui está bem claro, perante Jesus Cristo, isso não existe. Perante o mundo espiritual, como você ganha é importante. Senão nós estamos vamos acreditar realmente em Robin Hood, que rouba os ricos para dar para os pobres. Se você rouba o rico, você é ladrão. E se você é ladrão, você não é cristão, porque cristão então tem que ser ladrão. Não dá certo, né? Tem muita gente que está fechando negócios escusos, errados moralmente, ou agindo de maneira errada. Por exemplo, no caso de médicos, aprovou a lei do aborto. Agora ele vai abrir uma clínica para matar as crianças no aborto. E vai ganhar muito dinheiro, porque o importante é ele ser um médico, ele ganha muito dinheiro, né? Então, cuidado, as leis dos homens mudam muito, todo o tempo muda, agora pode, amanhã não pode, aqui isso que ele está falando, tudo muda, família muda, a pátria muda, as fronteiras se ampliam, enxugam, tudo muda nesse mundo, mas o que não muda é os ensinamentos de Jesus. Então tome cuidado se você não está sendo um cristão da moda, é o que nós estamos vendo hoje. O cristão da moda. É a moda. Agora, por exemplo, nós estamos numa moda de que todo cristão tem que ser cantor, tem que ser artista, né? Tem que estar em show, tem que estar aí, tem todo. Ai, deu moda, porque isso atrai público. E atrai público, então é moda. Aí todo mundo começa a caminhar. O cristão já já não importa mais o que ele já diminui um pouco o trato com o evangelho, com os ensinamentos, mas enaltece a personalidade artística. No final, na verdade mesmo, ele sempre quis ser um artista e nunca ele quis servir a Deus. Aí, somente servir a Deus. Aí quando faz sucesso o lado artístico, já vai esquecendo, né? Vai esquecendo, e assim vai. Por isso que nós temos hoje estava vendo um vídeo um católico falando sobre a TL, a teoria da libertação, que é os progressistas, né? Então, é a moda hoje em dia. Está levando milhões e milhões de cristãos para a teoria da libertação, para a moda. Gente, fique no Cristo. Né? Eu falo sempre para as pessoas, se orientem, leiam,
Nós estamos vendo uma coisa muito interessante na internet. Agora estão falando mal, inclusive, porque começaram falando mal dos médiuns. Chico Xavier, enquanto Chico Xavier estava vivo, não tinha quase nada. Chico Xavier morreu, tem canais e canais falando mal dele. Falando um monte. E outros canais falando do que ele disse para ele. Não posso falar nome aqui, né? Não pode até me processar, mas o Chico me contou isso. Chico me falou aquilo. Chico teve uma cheio de caso que não está escrito em lugar nenhum. A primeira coisa que eu falo assim: será que é verdade ou será que é mentira? Porque se aconteceu, cadê a prova? Ninguém vai saber. Eu posso chegar aqui e falar: Chico veio até aqui em Cuiabá, mas ele nunca contou para ninguém. Eu posso. Posso. É assim que tá na internet. Aí começa a falar um monte de coisa em nome dele. Divaldo estava vivo até agorinha com nós. Ninguém falava nada. Morreu, já tá um monte de coisa. Divaldo contou isso, Divaldo não divulgou aquilo. Divaldo trouxe uma bomba. Veio uma previsão de Divaldo. Diz que até escritos que ele não publicou já estão publicando. Olha, eu vou falar a verdade. Tem uns que realmente ele pediu para publicar. E outros que as pessoas já aproveitam. Aí como estamos na teoria da libertação, do progressismo, né? Então eles estão batendo muito em cima de quem fica fiel ao evangelho. Eles estão contra isso. A moda é, o religioso, a religião não pode ficar fiel ao evangelho. Tem que separar a religião. O espiritismo não pode ter evangelho, não. É só ciência. Então eles começaram a bater em cima dos médios muito fiéis ao evangelho, que é Divaldo, que é Chico Xavier. Agora, ontem eu estava vendo um outro site ali do senhor que eles estão falando agora sobre Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Tá certo? Que é um obsessor e não mentor, não benfeitor. Por que eles estão falando de Emmanuel? Porque Emmanuel é praticamente, que eu conheço, o único benfeitor. Essa obra aqui é dele, que fala muito do evangelho, pouco de ciência. Tudo dele é obras evangélicas, com base no evangelho, tentando fazer a gente enxergar e compreender os ensinamentos de Jesus. Então, vamos atacar ele. Agora, até os benfeitores que ficam falando de evangelho é obsessão, médico que fica falando de evangelho está obsediado, é doido. Para nós vermos como que nós estamos chegando. É isso que ele está falando aqui. Então, verifique se você está evoluindo com essas coisas. Verifique essa moda te torna um ser humano melhor. Destruir o trabalho de alguém na caridade, destruir personalidades queridas, destruir imagens de benfeitor, destruir obras que você pode ler do começo ao fim, não tem nada falando contra o Cristo. O que nós ganhamos com isso? O que eu ganho? O que eu ganho ficando 2 horas, 1 hora, 40 minutos na internet falando mal de obras que não tem nada contra o cristianismo, contra o bem? O que eu ganho? Likes. Você vai ver, tem mais de 100 mil visualizações. Mas se você colocar uma reforma íntima na internet, não tem 100 mil. Se você for defender o evangelho, esclarecer o evangelho, fazer um curso, não tem 100 mil. Não dá nem 300. É isso que nós estamos falando. É o modismo. Tome cuidado. Porque os ensinamentos do Cristo não passou. Continua o mesmo. Desde 2000 anos atrás. O modismo humano vai passar. E se você está indo no modismo, você vai se arrepender.
Não tem, aqui eu estou falando claramente.